eu saúdo a igreja, né? Para mim é uma honra estar aqui, a convite, pastor Rafael. Até você dizer que eu não fiz o seu casamento, a responsabilidade era uma. Agora dobrou, né? Conheço o pastor Rafael e a pastora Grazi desde quando ele era missionário. Congregamos juntos na mesma igreja, foi um tempo de caminhada. Vi essa igreja nascer, recebi um convite para estar caminhando junto nessa igreja, mas Deus tem propósitos, né? E Deus me levou para uma igreja, e quando eu entrei aqui hoje, escutei louvores, eu falei, oh, que saudade! Estou numa igreja que extremamente trabalha com jovens, então as músicas são essas músicas aí, mais, né? Quando a irmã cantou, eu falei assim, oh, Deus! Quanto tempo eu não escuto esses louvores, né? Mas é assim mesmo. Deus tem propósito na vida de cada um, e Deus sabe o que faz na vida de cada um, e nos leva, tempos em tempos, a cada lugares, né? Eu quero me apresentar, sou o pastor Mário, sou mineiro de Belo Horizonte, por isso desse sotaque, não perdi, né? A gente aprende um pouquinho, hoje eu falo que eu sou baianeiro, metade baiano, metade mineiro. Estou nessa cidade há 22 anos, aprendi a amar a Bahia. Não deixei de gostar da minha cidade natal, vou lá a cada 3 anos, mas Deus me colocou aqui com um propósito. Para quem não me conhece, eu tenho um nome artístico que é mais conhecido do que o pastor Mário, que é o Ministério Pipoca e Piruá. Alguém já ouviu falar? Pronto. Eu estou aqui disfarçado de gente, né? Normalmente eu me apresento como palhaço, eu e minha esposa. Hoje ela não veio comigo, porque na igreja que eu frequento hoje, ela é coordenadora do Ministério Infantil, e todo domingo a gente tem que estar lá. Essa semana tivemos uma perda, para quem não sabe, hoje eu estou na Bola de Neve, e essa semana a gente teve a perda do nosso apóstolo, né? O apóstolo Rina. Ele sofreu um acidente de moto, na verdade, ele morreu pelo acidente, mas ele desequilibrou da moto, porque ele teve um AVC em cima da moto. Então, aqui, resumindo para vocês, que a gente está lá, tem mais conhecimento, né? Ele vindo de um culto com os pregadores do asfalto, são mais ou menos 40 motos, e ele vinha na frente. Teve um momento que ele pediu ao pessoal, não, deixa eu ir na frente, que eu quero chegar em São Paulo liderando o pelotão. O pessoal reduziu, ele passou na frente. Então, ele está na frente, ele teve um AVC, e nesse AVC ele teve um mal súbito, descontrolou e caiu da moto. Nesse tombo, ele fraturou uma clavícula e quebrou umas costelas. Então, ele caiu no chão, o pessoal jogou água, ele voltou a si, disse, não, estou bem, estou bem. Chamaram os socorristas, que naquelas BRs lá de São Paulo, tem toda hora, igual tem aqui, né? Chama Anjos do Asfalto, foram, socorreram ele falou, não, estou bem. No ele entrar, e aqui que eu vejo Deus agindo na vida da gente. Gente, ainda não é pregação, viu? Eu vejo Deus agindo na vida da gente com propósito. Ele, quando entrou na ambulância, ele pregou para um socorrista. Esse socorrista é de Guarulhos, e a esposa dele dá o testemunho, isso está na internet, que já orava pelo marido dela há mais de 4 anos, ele era desviado. Quando ele socorreu o apóstolo Rina, que entrou dentro da ambulância, o apóstolo Rina segurou na mão dele e falou assim, eu tenho um recado de Deus para você. E ministrou na vida dele. Aquilo impactou o rapaz tanto, que o rapaz voltou para Cristo, voltou para casa e disse, a partir de hoje eu nunca mais abandono Cristo. Aleluia. E aí ele foi nessa ambulância, chegou ao Hospital das Clínicas lá em Guarulhos, né, próximo a São Paulo, só que ele tinha fraturado uma costela e a costela perfurou o pulmão. E aí ele estava com a hemorragia interna e ninguém sabia, né? Ninguém sabia até chegar no hospital. Aí ele teve uma parada cardíaca. E nessa parada o pessoal não conseguiu ressuscitar ele. Então, para a igreja Bola de Neve, foi um baque muito forte, sabe? Então, a gente vem, e minha esposa hoje, após o culto, vai ter uma reunião, porque com essa modificação toda, o nosso pastor daqui está sendo transferido para São Paulo, porque aí perde-se um líder, aí tem que haver substituições, aí houve uma mudança geral na liderança do Bola de Neve. Mas não é esse o motivo de eu estar aqui, o motivo de eu estar aqui é o convite que recebi,
Quero te agradecer mais uma vez pela confiança e a responsabilidade de estar aqui, irmãos. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente vem, que é pregador, preocupado o que Deus quer falar com vocês. Mas quando eu pisei aqui, eu quero dizer para você que eu já fui abençoado. Aleluia. Quando o pastor Nivaldo, né, começou a falar, eu falei assim: meu irmão, você leu o que eu vou pregar? Não é possível. Gente, peraí, caiu meu papel no chão e ele viu. Mesma mensagem. Você vai ver que é a mesma mensagem. Então você começa a perceber que Deus já está aqui antes de eu chegar. Aleluia. E aí ele começou a falar, eu já fui abençoado. E Deus confirmou a palavra dele, a palavra que eu vou pregar. Lógico, cada pregador traz a sua essência. Aí a irmã vem e me canta renovo. Eu vou embora. Eu não preciso pregar, eu vou embora. E é isso mesmo. Deus, nessa conferência, vai trazer renovo, vai trazer... Esqueci o que o irmão falou, meu Deus. Não, mas foi uma palavra mais profunda. Reconciliação, né? É o caminhar com Deus. Deus vai trazer isso tudo nesta conferência para você. Não conheço a maioria de vocês, não sei de onde vocês vêm, o que vocês estão passando, mas eu tenho certeza que o nosso Deus sabe. E a minha oração é para que tudo o que eu falar aqui, eu seja canal de bênção para a tua vida. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você e pela mensagem que Deus vai trazer ao nosso coração. Paizinho querido, Paizinho amado, que nessa noite o Senhor possa me usar mais uma vez como instrumento da tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, me diminuir e que o Senhor seja engrandecido essa noite. Usa-me como o Senhor nunca usou anteriormente, Pai, e que vidas aqui possam realmente reconhecer qual é o propósito que o Senhor tem na vida deles. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Amém? Os que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga EBD. Pode, se quiser, fica à vontade. Tem gente que não gosta não, né? Acha que impacta as pessoas. Para mim, o Espírito Santo é que comanda. Se o irmão quiser ficar no teclado aí, só não pode tocar aquelas músicas, mas senão eu choro, viu, irmão? Eu já estou numa idade que... A idade vai chegando, a gente chora com comercial de margarina, irmão. É um negócio... Gênesis capítulo 9. Capítulo 3, versículo 9, perdão. Amém? Se você quiser ficar de pé, fica à vontade, viu, meu irmão? E chamou o Senhor Deus a Abraão e lhe disse: onde estás? Repete comigo assim: onde estás? Vira para o teu irmão aí e diga para ele assim: onde estás? Pode sentar, irmãos. Essa é a mensagem de hoje. Aonde você está? Eu queria que você refletisse 10 segundos nessa frase. Aonde estás? É sério. É sério. Quando Deus me deu essa mensagem, a primeira pergunta que veio à minha mente, ao meu coração, foi: Senhor, o que a gente procura na igreja? Por que a gente vai à igreja? Aí a minha mente veio várias respostas. Eu vou procurar bênção, eu vou lá para Deus me dar bênção, eu vou lá para Deus abençoar minhas famílias, eu vou lá para Deus converter um parente meu. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu parei e falei assim: poxa, 90% das coisas que eu vou para a igreja é só pedir. Me dá, me dá, me dá. E aí Deus diz para Adão: perdoe a emoção, viu, meu amor? Porque o Espírito Santo já está aqui. E quando você chega na igreja, Ele te pergunta: onde estás? Teu coração
a tua mente, teu propósito, onde estás? E eu vou voltar um pouquinho para dizer para vocês o que Deus propôs para Adão e fazer um paralelo da sua vida hoje. Deus chegou para Adão e disse assim: eu vou lhe colocar num local e que não tem guerra, não tem bala perdida, não tem bandido, não tem assalto, não tem sequestro. Você pode comer o que você quiser, tem alegria, tem diversão. Se você olhar isso hoje, você vai me perguntar: pastor, não existe isso aqui na terra hoje. Eu moro num lugar que de noite ligam um som e vai até 4 horas da manhã, eu não consigo dormir. Eu saio na rua, eu tenho que olhar para um lado, para o outro, para ver se não tem tombadinha. Eu vou chegando em casa, um primeiro desce, fica no portão olhando, abre o portão, porque o portão fica... Até o portão abrir, o bandido já levou tudo que você tem. Aí um desce antes, olha para não ver, abre o portão. O carro entra, a gente entra. Que mundo é esse que nós vivemos? Mas Deus diz para Adão: eu vou te colocar num lugar que não tem nada disso. Você pode fazer o que você quiser, você tem liberdade. Só uma coisa eu vou lhe pedir. Tem 2 árvores nesse local: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A única coisa que eu quero que você não faça é comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, Adão tinha tudo. Ele não precisava suar para trabalhar. Ele não precisava levantar às 6 horas da manhã, pegar metrô, pegar ônibus, fila, trânsito. Ele tinha tudo. Só uma coisa eu vou lhe pedir: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, trazendo para a minha vida hoje, Deus disse: você terá vida e vida em abundância, desde que você cumpra os meus estatutos, os meus decretos. E a gente acha que pecado é matar, roubar e destruir. A gente já escuta isso toda vez, né? A mensagem de hoje que eu vou trazer para vocês tem 3 aspectos importantes. Guarde isso, 3 aspectos. Eu não vou demorar, porque a mensagem ela é curta, mas ela é profunda. Primeiro aspecto: o pecado nos afasta de Deus. Repete comigo: o pecado me afasta de Deus. Só que quando a gente, crente, dentro da igreja, pensa em pecado, a primeira coisa que vem à cabeça é: eu não mato, eu não roubo, então não estou em pecado. Mas você não tem compromisso com a obra. Você não chega no horário antes no culto. Você não cumpre a sua escala dentro da igreja. Uau! Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que deve fazer o bem e não faz, já pecou. Se eu sei que eu estou numa escala de louvor na igreja, e é necessário que eu chegue 1 hora antes, para afinar, para tocar, para ensaiar, e não chego, eu já pequei, meu irmão. Eu já estou fora do que foi determinado. Só uma coisa eu lhe peço: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na nossa vida de hoje, Deus só pede uma coisa: tenha um compromisso com a minha obra. Aí eu sinto saudade da nossa época de missionário, que a gente saía para a rua e via um sujeito de lá, você é aquele ali. Ei, você conhece Jesus? Olha o sorriso. E a gente falava de Jesus para as pessoas. Hoje, para falar de Jesus para uma pessoa é uma dificuldade, meu irmão. Há uma barreira, há uma coisa travando e a gente não consegue falar. A gente não consegue.
E aí eu, pastor Mário, na minha consciência aqui, em todos os estudos que eu fiz, sabe por que Jesus ainda não voltou? Isso não está na Bíblia não. É porque ainda não completou 1/3 dos anjos que caíram do céu. Sou eu, irmãos. Eu acredito que quando Deus olhar e falar assim, bom, caiu 1/3 dos anjos, mas nós já ganhamos 1/3 de pessoas. Então Jesus pode descer e voltar. Isso não está na Bíblia, é eu que tenho comigo. Mas para que complete 1/3 dos anjos que caíram, é preciso que eu, você e você pregue a palavra. E nós não estamos fazendo isso. Você que sabe que deve fazer o bem e não faz, já pecou. E o pecado, aí vem o que o pastor falou, traz a morte. Eu não vou ser nem tão pesado, viu, pastor? Mas o pecado me separa de Deus. E quando o pastor fala morte, é morte espiritual. Você sem Deus, você não é nada. Relacionamento, lembrei. É preciso que a gente tenha um relacionamento com Deus. E o pecado, quando nos separa de Deus, sabe o que acontece, irmão? A gente para de orar. O pastor chega aqui, eu queria que o irmão orasse, o irmão. Sabe por quê? Porque ele está em pecado. Mas não é o pecado de matar e de roubar. É o pecado de negligência de fazer a palavra. É o pecado de negligência de todo dia estar aqui, ó. Na minha igreja eu cheguei e falei assim, vem cá, quantos leem a palavra 1 hora por dia? 40 minutos. 10 minutos. Irmão, me ajuda aí. Quem lê um versículo por dia, uma meia dúzia levantou a mão. Como que você pode ter um relacionamento com Deus se você não conhece o Deus da Bíblia? Irmãos, quantas vezes as pessoas vêm me procurar, e devem procurar o pastor Rafael, pastor, está acontecendo isso, me dá vontade. Você conhece Deus? Porque o que está acontecendo com você, se você conhecesse Deus, não estaria acontecendo. Porque o Deus que eu conheço não me permite passar por isso. Irmãos, nós passamos quase 2 anos de pandemia. Não deixei de pagar 1 mês de aluguel. Aí você vai virar para mim e falar assim, pastor, eu também não deixei não. Só que o que você não sabe é que eu trabalho num setor de evento que toda semana sai um decreto. E os decretos eram assim, daqui para frente só pode 100 pessoas por evento. Depois o prefeito diminuiu para 50. Depois o prefeito diminuiu para 10. E depois não tinha mais evento. Eu trabalho com casamento, irmãos. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer eventos se decretaram que não pode ter evento? Aí as casas de casamento tudo fechou. E eu comecei a ler, fulano quebrou, fulano quebrou, fulano quebrou. E minha empresa está aqui até hoje, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, meu irmão. O relacionamento que eu tenho com Deus é algo que quando as pessoas trazem as dificuldades para mim, eu falo assim, peraí, parece que você não serve o Deus que eu sirvo. Ou então eu tenho um privilégio a mais com Deus. Porque isso que você está me contando, eu já passei, já tirei de letra, matei no peito e marquei o gol e segui para frente. Quem conhece minha vida sabe disso. Qual é a condição que eu cheguei a esse nível? Não pecar. Porque Jesus é santo, santo, santo. E eu procuro 99% chegar à santidade. Não chego a 100, porque nós ainda estamos num corpo carnal. E um corpo carnal, ele tende a ir para a carne, é o que o pastor falou lá. Somos carnais. E a gente luta espírito contra a carne
Toda hora. O pecado nos afasta de Deus. Gênesis 3:10 diz assim: e ele respondeu, quando Deus pergunta para Adão assim: Adão, onde estás? Aí Adão responde: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Irmãos, quem começa a não fazer a obra de Deus, quem começa a não ter compromisso, se esconde de Deus. Aí, pastor, você percebe que tem pessoas na liderança, e eu falo isso não pela sua igreja, mas pela minha, que as pessoas começam a não cumprir escala, a não vir. Aí você liga para a pessoa: você vai para a escala domingo? Não, eu não vou não, porque a pontinha da unha minha está inflamadinha, eu não vou não. Eu falei, irmão, Cristo morreu na cruz, tomou uma lançada de lado pela tua vida, e você está dizendo que a unha do pé está Sabe quando você tira um bife? Mulher sabe muito bem disso, né? Você tira um bife na unha ali, não fica inflamado, fica doendo ali, ó. Minha avó botava sal grosso e vai, menino! Eu lembro que a gente brincava na rua, tomava um tropeção, ralava o joelho, a gente jogava areia para o sangue parar de escorrer. Chegava em casa e falava: não, menino, não faz isso não, peraí. Aí trazia um metiolate, quem lembra dessa época? Ah, vocês são velhos igual eu, né? Aquele trem ardia. Mas daí 10 minutos já estava bom, levantava e já saía para brincar. Hoje, pastor Rafael, ameaça a chover, irmão, não vem para a igreja. Dá vontade de botar no Instagram: é de açúcar, é? Ameaça. Ontem caiu uma tempestade, acho que aqui também caiu, né? Porque eu estou lá em Itapuã, então eu pego quase um mar ali. Então quando a chuva vem, ela vem de lá primeiro. Rapaz, que eu falei assim: essas árvores vão arrancar do chão em qualquer hora. Mesmo assim, se eu tivesse compromisso, eu sairia. Hoje mesmo, pastor, você vem, eu falo: tá aqui meio chuvoso, mas estou indo. Compromisso, irmão. Temor a Deus. Eu sei de onde que Deus me tirou. A minha esposa sabe de onde que Deus tirou ela. Há 2 anos e meio atrás, minha esposa recebeu uma notícia de um câncer no pulmão. Um câncer raríssimo. Eu parei e falei: o quê? Câncer no pulmão. Por que isso na minha vida? Não, peraí. O Deus que eu sirvo não ia permitir isso. Aí começamos a buscar a Deus pelo relacionamento que eu tenho com Deus. E Deus me disse assim: se acrete e se acalme, porque eu tenho propósito. Eu parei. Propósito num câncer? Que negócio é esse, rapaz? Como o Ministério Pipoca e Piruá está diminuindo, e há muito tempo eu tenho perguntado a Deus: Senhor, como é que vai parar Pipoca e Piruá? Vai chegar um tempo que quem não conhece Pipoca e Piruá são 2 palhacinhos que pregam a palavra. Então quando eu subia, não subo mais no palco, corria para lá, corria para quando você joga os meninos agarrados na perna. Irmão, eu tenho 65 anos, eu não tenho esse pico mais não. Eu falei: Deus, como é que isso vai acabar? Eu não posso falar: Ministério Pipoca e Piruá acabou. Aí Deus me disse em sonho: eu vou pegar o seu ministério e vou fazer uma transformação. Ao invés de você começar a pregar como Pipoca e Piruá, você vai começar a pregar como pastor Mário, mas da minha maneira. Irmãos, depois que a pastora teve o câncer, a gente ganha mais vidas nas clínicas e hospital do que eu parar dentro de casa sem câncer nenhum. Você deu um glória a Deus aí? Semana Santa, a pastora desde então, há 2 anos e meio atrás, o testemunho é grande, não vou fugir muito aqui não, mas só para vocês entenderem. Há 2 anos e meio atrás, o pastor Rafael compartilhou comigo, precisava tomar uma vacina que ela custa R$ 7.500. Uma dose que você toma uma vez por mês.
Lembra que eu liguei para você, pastor, tem que tomar a vacina e eu não sei onde que eu vou arrumar esse dinheiro. Aí ele até me indicou as pessoas. Eu falei, não, peraí, eu tenho um Deus que é maior que esses negócios. E aí fomos para o plano de saúde. E daqui e dali, e briga e não briga, e briga e vai. Até o momento que Deus falou assim, use a autoridade que eu lhe dei. Eu mandei um e-mail para o plano dizendo o seguinte, ou vocês liberam a vacina que está dentro do plano, ou vou entrar na justiça contra o plano. Meu irmão, 24 horas depois, o plano libera a vacina. Tem 2 anos e meio que a pastora toda semana toma essa vacina. É um caos, irmãos. Não vou dizer para você que é uma coisa sadia, vamos dizer assim. Mas para vocês entenderem, é uma quimioterapia que pegaram e jogaram dentro da vacina e aplica na pessoa. É vômito, é enjoo. A pastora perdeu ultimamente 22 quilos. Ela tinha quase 70 quilos, hoje está com 56. Você olha para ela assim, eu tô palitinho. Eu, para incentivar, você é tão palitinho, mas eu te amo do meu jeito. Mas sabe o que aconteceu? Toda vez que ela pisa na clínica, a mulher lá de dentro, que chegou a verdinha, que ela tem um cabelo verde. Chegou a verdinha. A quem está perto assim, verdinha, quem é verdinha? Nossa, que cabelo lindo. Aí ela fala assim, esse cabelo tem história, você quer ouvir? A pessoa tem história? Tem, sente aqui que eu te conto. Aí assim, ó, nessas cadeiras que ficam na clínica, a pessoa se senta do lado, ela começa. Jesus te ama. Meu cabelo é assim, porque Jesus está usando meu cabelo para te chamar a atenção. E começa a pregar. Aí eu fico no canto, que eu sou mais recolhido, né? Quando eu olho, eu vejo assim, a conversar com a pessoa chorando, eu falo assim, para. Eu para ela assim, para. Está chamando a atenção de todo mundo. Aí a outra vem e fala assim, quer água para a pessoa que está chorando. A segurando a mão, não quero não, sente aqui para você ouvir o testemunho dela. Aí começa a contar 2 chorando. Eu falei, gente, eu vou embora da clínica. Aí o que eu entendi? O que Deus diz para mim? Eu estou usando o câncer da sua esposa para ganhar almas. Mas eu não vou tirar ela da terra ainda não. Mas há um propósito. Já tem 2 anos e meio, irmão. Aí eu não gosto de usar a coisa ruim para trazer, para vangloriar, vamos dizer assim. Mas depois que ela veio com câncer, ela se transformou numa paciente oncológica. Pastor Rafael sabe disso. E como paciente oncológico, eu tenho benefícios que eu não sabia que eu tinha. Inclusive, uma passagem de graça para qualquer lugar do mundo, de graça. Eu, como é que é? Porque ela sendo paciente oncológica, eu compro a minha passagem, entro com um pedido para ser acompanhante dela, e a passagem dela vai de graça. Eu falei, é agora que eu vou para Bariloche. Vocês entenderam, irmão? A gente foi ano passado para Balneário Camboriú. E aí quando chegou no guichê de um aquário que tem lá em Balneário Camboriú, a gente entrou na fila. Aí a menina que estava do outro lado baixou e disse, nossa, que cabelo legal. Ela disse, meu cabelo tem história. E Deus está tocando no meu coração para dizer para você por que você desviou dele. A menina pegou uma plaquinha e pôs assim, irmãos, fechado. E começou a conversar com ela. Vendeu os ingressos para a gente, na hora que a gente estava saindo, amanhã eu volto para a igreja. Eu virei e falei assim, pastora, vai andando aí, porque nós viemos aqui, não foi ver peixe, foi ganhar essa alma para Jesus. Aí eu entendi que o Ministério Pipoca e Piruá está se transformando, mas Deus não te deixa de usar. Por quê? Porque o pecado não pode te afastar de Deus. Não deixe que a falta de compromisso, o tempo, te faz afastar das coisas de Deus, não. Segundo aspecto, Deus oferece uma saída para o seu pecado. Por quê? Porque Ele sabe que a gente é falho. Eu posso ter sido usado por Deus aqui
e sair aqui ali na frente pecar. Ele sabe que eu sou assim, mas ele me oferece um escape. Em Gênesis 3:21 diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Quando Adão pecou e Eva, que foi lá e comeu o fruto proibido que não era para comer, abriu-se os olhos dos dois e eles falaram: pô, nós estamos nus. Aí a Bíblia diz que Adão e Eva foi lá, pegou umas folhas, tampou. Aí eu fico imaginando ele saindo assim, né? Imagina, irmão, a cena. E aí Deus vem: não, Deus está vindo, esconde! Eu já fiz teatro, então quando eu vejo essas cenas eu fico projetando na minha cabeça, né? Esconde Eva! Aí Eva para um lado, Adão para o outro. Aí Deus chega e fala assim: onde estás, Adão? Quem abriu os teus olhos para você saber que você está nu? Ah, foi a serpente. E você, Adão? Ah, foi a mulher que você me deu. Não foi na mulher, foi essa serpente que está aí, que me enganou. Não deixe se levar pelas coisas do mundo. Falaram comigo assim: pastor, a internet é de Satanás. Eu falei: não, a internet não é de Satanás, não. Satanás está na intenção do seu coração de usar a internet. Para mim, a internet aqui é o meu ganha-pão. Porque tudo que eu faço na minha empresa está aqui dentro. Só que eu uso para o bem. Uso para o bem e não para o mal. Agora, tudo que você fizer na vida, irmão, lembre-se, é o que o pastor diz: existe o caminho do bem e do mal. O livre-arbítrio é seu. E Deus, entenda uma coisa aí, escreve aí se você está um cantinho. Deus respeita a sua decisão. Se você disser de hoje: eu não quero Deus, Deus respeita a sua decisão. Mas Ele vai fazer de tudo para que a sua decisão seja mudada. Aí Ele começa a pôr pessoas na sua frente. Pessoas, aí você volta na Bíblia e vê: a mula falou, o corvo levou comida. Você vai encontrar com gente na rua que nunca lhe viu, Deus usa para fazer você voltar. Mas Ele respeita. Se você não abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero, Ele não entra no meio e te agride, não. Ele respeita sua decisão. Mas precisa sair de você: eu quero. E quando Deus lá veste Adão e sua mulher, cobre eles com vestimenta, Ele estava querendo dizer o seguinte: a sua desobediência, eu continuo te amando. Eu continuo te acolhendo. Quando a gente traz isso para o nosso mundo, isso me aporta lá para o sacrifício de Cristo. Por que hoje nós somos libertos do pecado? Porque a gente olha para o Calvário. Cristo morreu por mim e por você. Então basta eu pedir perdão, que Ele é meu justo juízo, é meu advogado e vai me defender dos meus pecados. Ele faz isso. Ele faz isso comigo. Cristo hoje é que é a ponte para me chegar a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, se eu reconheço que hoje eu estou em pecado, essa noite Deus vai falar com você: retorne. Eu quero ter um relacionamento contigo. Porque quem tem relacionamento com Deus sabe em quem confiar. Irmãos, eu andava antigamente preocupado com tudo. Aluguel ia vencer, eu estava preocupado. Comida, eu estava preocupado. Remédio, eu estava preocupado. Deus falou assim: ei, você confia no seu dinheiro ou na sustentabilidade que eu lhe dou? Quem lhe dá o dinheiro sou eu. E se eu ficar aqui, são tantos testemunhos, irmãos. Eu tenho quase 30 anos de evangelho. Se alguém parar e me fazer: pastor, me mostra uma coisa que prova que Deus existe. Eu tenho várias.
Vou ficar só numa para vocês entenderem. Eu passei um período da minha vida que eu acordava de manhã, saía para trabalhar, trabalhava até meio-dia, o dinheiro que eu fazia, eu comprava o almoço, levava para casa e de tarde já não tinha dinheiro mais. Tão grave foi a situação. Minha esposa, que na época tinha uma fé, um nível de fé mais alto que a minha, disse assim para mim: eu vou orar e Deus vai mandar o alimento. Eu, como estava naquela, né? Minha filha, ore aí, porque eu já estou numa situação que eu já não estou crendo mais nesses negócios. Ela falou: então Deus vai lhe mostrar também. Dobrou o joelho e ficou 3h30 orando. Isso foi 6h30 da manhã, ela orou até as 9. Eu em casa, sem trabalho, sem dinheiro, não tinha nada para almoçar, os meninos tudo pequeno. Eu falei: meu Deus. Daí a pouco, toca a campainha do interfone, a gente morava num prédio. Aí tocou a campainha, ela atendeu. Ô, irmã Cláudia, oh, que surpresa! Ela falou: sua irmã, abre aí que eu vim aqui porque Deus mandou lhe visitar. E eu tenho uma bênção de Deus para a tua vida. Sabe quando você está desacreditado, irmão? Eu fiz assim: bênção? Atende ela aí que eu vou ficar lá no quarto. Nem diga para ela que eu estou em casa, não. Aí a irmã chegou e falou assim: pastora, que na época não era pastora ainda, eu tenho um negócio para lhe contar, mas está lá embaixo no carro, eu queria que você buscasse. É uma cesta básica que eu trouxe para vocês. O pastor olhou e disse: o quê? Isso é uma cesta básica. Ah, não, tem que vai buscar, não é eu, não. É o meu marido que não acreditou que eu ia orar. Aí me chamou e falou: amor, ela está dizendo aqui que é para você ir lá embaixo buscar uma cesta básica no carro. Eu, o quê? Foi uma cesta básica, ela trouxe para nós. Aí eu virei e falei assim: eu vou lá. Aí ela virou assim: leve o teu filho para te ajudar. Eu falei: que leva menino para ajudar que nada? Aí desci na garagem. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: qual é o carro da irmã? Um pátio, né? Olhei, não vi carro nenhum. Quando eu olho assim no canto estacionado, irmão, tinha um Monza assim, ó, arriado assim. Eu falei assim: rapaz, a irmã tá levando cimento para obra, que negócio é esse? Eu falei: não é aquele carro não. Aí eu, o farol ali do carro acendeu. Eu falei: não é que é aquele meu? Cheguei lá, abri, meu irmão. Quando eu abri o porta-mala, não era uma cesta básica, eram fardos de comida. Aí eu peguei um fardo de arroz, aqueles fardozinhos que vem 10 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 10 quilos de cuscuz. Eu falei: gente, chama o menino aí! Eu mandei chegar a Gabriel, a gente subiu a escada, porque era prédio de 3 andares, não tinha elevador, umas 8 vezes, meu irmão. Aí subi com tudo. Quando a gente chegou lá em cima, ela falou assim: agora eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu orando de manhã, Deus falou assim: minha serva, eu vou lhe dar o nome de 4 empresários. Você vai ligar para eles, não diga nada, diga só que eu mandei ligar para eles. Você, como é que é, Deus? Você vai ligar para 4 empresários e não vai dizer nada, você vai dizer: ó, Deus mandou te ligar. E ela contando para a gente, ligou para o primeiro virou para ela e disse: não, eu já estava esperando, me dá aí o número da sua conta. Passou o dinheiro. Segundo, a mesma coisa. O terceiro: dá para você passar aqui para me lhe dar um dinheiro? Na época não tinha Pix, né, meu irmão? Não é que eu sou velho, não, porque esse negócio é novo, recente, esse negócio de Pix. Ela juntou o dinheiro, foi para o supermercado, para um atacadão. Chegou no atacadão, ela falou assim: ô, eu vou comprar o quê? Eu não sei nem o que estão precisando. Deus falou com ela de novo em pensamento: pegue o carrinho, que eu vou lhe mostrar o que você vai comprar. Irmão, ela disse que pegou o carrinho, começou a entrar na galeria. Quando ela olhava assim, o negócio piscava assim, ó. Ela foi lá e disse: gente, aquele negócio piscou ali. Aí ela foi lá e botava no carrinho, continuava, piscava, ela foi pegando. Irmão, quando ela chegou em casa, meu filho virou e falou assim: pai,
Você lembra aquele queijo que um dia eu pedi para o senhor comprar para mim? O senhor disse que não ia comprar, que era muito caro. Sabe aquele queijo de cuia, irmãos? Que vem dentro de um negócio vermelho. Tinha 2 daqueles negócios de cuia lá. Minha esposa virou e falou assim: não, amor, até o papel higiênico está perfumado. Eu falei: rapaz, Deus sondou até sua barriga. Marcela já tinha uns 6 meses que ela virava para mim: pai, eu quero morango para jogar creme de leite em cima e comer. A irmã veio com 5 caixinhas daquela de morango. Irmãos, eu dobrei o joelho e falei assim: rapaz, nunca mais na minha vida eu vou duvidar do que Deus faz na minha vida. Mas é preciso ser santo, santo, santo mesmo. Quer que Deus te abençoe? Tenha um relacionamento com Ele. Cumpra a tua palavra. Faça o que está aqui dentro dos princípios. Não quebre princípios de Deus. A irmã falava sobre dízimo. Eu falei: quase que eu vou ali na frente falar alguma coisa. Irmão, você olha o carnaval. Vou pegar a nossa cidade aqui, ó. Você vê carnaval, as pessoas investem 3 mil reais, 4 mil reais num abadá para chegar lá e tomar murro, empurrão e um monte de coisa. A igreja, você faz um congresso desse, pastor Rafael, e cobra 100 reais. Nossa, tá caro demais. Rapaz, para você ser abençoado, para você sair daqui com renovo, seja santo. Terceiro e último tópico. Eu estou terminando. Deus vai te procurar mesmo pecando. Porque você pode pensar assim: não, o pastor falou tudo ali de santidade, de pecado, e Deus vai me abandonar se caso eu pecar? Não, Ele vai te procurar. Ele vai atrás de você. Quando a gente peca, a primeira coisa que vem é a vergonha, é o medo. Mas Deus, quando vai até você, Ele não vai para te culpar. Ele vai para reconciliar com você. Então abra o teu coração. Deixe Deus se aproximar de você. Aleluia. A pergunta: aonde você está? É um convite que Deus nos faz para que o nosso coração reconecte com Ele. Aonde você está? Aonde você está? Ao invés de fugir, de esconder, a gente deve responder ao chamado que Deus nos deu com humildade e arrependimento. Irmão, não pense que você veio para salvos pela graça simplesmente porque no lugar que você estava você não gostou. Não. Deus te trouxe para cá porque Ele tem um propósito na vida do pastor, da pastora e a sua. Entenda uma coisa: quando você nasceu, você veio de uma hereditariedade com talentos. Talentos vêm ou porque o seu pai era, ou porque você conquistou, você pagou. Por exemplo, músico. A criança se torna música porque o pai é um músico, ou porque ela pagou uma escola e aprendeu a tocar. Isso é talento. Quando você aceita Jesus, levanta a mão e diz: Senhor, eis-me aqui. Ele te dá dons espirituais. Ninguém no mundo tem dons espirituais igual você. Só que o que acontece é que às vezes a gente tem o dom e não sabe que tem. Aí Deus vem depois disso tudo e te dá a vocação. O que é a vocação? Ele pega o seu talento, o seu dom e encaixa você dentro daquilo que é a necessidade da igreja. Você quer ver um negócio?
Você tem secretária na igreja? Sem ser sua esposa? Não tem. Mas eu tenho certeza que tem alguém aqui dentro que é administrador de empresa, ou que trabalha na secretaria de uma empresa. Aí Deus pega você que é secretária lá e traz para a obra aqui. Aí você, não, já trabalha lá no mundo, e eu não vou aqui não, eu vou falar na minha igreja. Tem professoras formadas, sentado no banco, e o Ministério Infantil precisando de gente. Pô, para que Deus te levantou e te formou como professora? É porque você ficar dando aula na escola, no mundo, ou para você continuar a obra dele aqui? Amém? Deus está com saudades de você. Deus está com saudade quando você orava antes de dormir. Deus está com saudade quando você, antes de deitar, falava com Ele. Deus está com saudade quando você fazia devocional todas as manhãs. E hoje já não faz mais. Onde estás? A gente está perdendo o relacionamento com Deus. E depois fica, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que tanta tribulação? Senhor, por quê? Por quê? E Deus manda lhe dizer essa noite, onde tu estás? A pergunta que foi feita no Éden, ela continua ecoando até os dias de hoje. E nessa noite Deus manda lhe perguntar, aonde estás? Eu vou te fazer uma pergunta. Deus não sabia que Adão não estaria lá? Sabia ou não sabia? Ele sabia. Ele sabia que quando ele chegasse lá, Adão não estava lá. Se ele sabia que Adão não estava lá, por que que ele então perguntou, onde estás? Pô, se Deus é onisciente, eu vou chegar lá e Adão não vou estar lá, por que que eu vou perguntar? Ele perguntou porque foi uma maneira dele mostrar para Adão que eu vou estar no lugar do encontro. Toda tarde Deus encontrava com Adão. Toda tarde Deus chegava lá e falava com Adão. E no dia que Adão pecou, Deus foi no mesmo lugar. Quem não foi, foi Adão, mas Deus estava lá. E aí eu penso na minha vida, quem desviou de Deus fui eu. Mas Ele continua todos os dias no lugar do encontro. Todo dia Deus está no mesmo lugar, te esperando. O que falta é nós tomarmos uma decisão. Eu quero encontrar com Deus. Eu quero voltar a ter comunhão com Deus. Eu quero voltar a ter um relacionamento com Deus. Você já parou para pensar se o lugar que você está hoje combina com o propósito que Deus está aí na sua vida? Você está aqui na igreja hoje, o lugar que você está combina com o propósito que Deus tem para você e para a sua vida? Se não tem, mude, vá ao encontro de Deus, Ele está te esperando. Ele nunca vai te abandonar, independente do seu pecado. Deus, mesmo sabendo que Adão não estaria lá, Ele foi ao lugar do encontro. Mesmo ele sabendo, Adão pecou. Adão comeu da fruta que não era para comer. Mas eu vou estar lá. E quando ele chega no lugar do encontro, ele pergunta, Adão, onde estás? E Adão diz, quando eu ouvi os passos do Senhor, eu me escondi, porque eu tive medo. Eu não confiei, eu errei, eu pequei. E essa noite Deus lhe convida. Deixa o erro de lado. Deixa a falta de compromisso de lado e venha reencontrar com Cristo.
Sabe por que Deus foi ao encontro? E eu finalizo aqui. Porque foi a maneira que ele encontrou de dizer para Adão: mesmo que você erre, isso não muda o que eu sinto por você. E Deus está dizendo para você essa noite: mesmo que você erre, isso não vai mudar o amor que eu tenho por você. Isso não vai mudar a profundidade do amor que Deus tem pela tua vida. Deus nos ama. Ele é Pai. Eu finalizo dizendo: qual o pai, se você pedir pão, ele vai te dar pedra? Mas Deus só lhe pede uma coisa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cumpra os princípios de Deus, zele pela palavra, busque a Deus todos os dias com oração, com devocional. Eu já li essa Bíblia aqui umas 3 vezes. Às vezes, por causa da idade, eu falo isso não porque eu estou ficando velho, mas a máquina, às vezes eu não lembro de um versículo. Eu brinco com a pastora: está aí na Bíblia, procura aí o que você acha. Só que eu entendo que eu não preciso ficar gravando o número de versículo. Eu preciso só ser usado por Deus. Quando eu falo com você aqui que Deus é santo, eu não preciso citar versículo. É só você entender que Ele é santo, 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 e nós precisamos de ser imitadores de Cristo. Você já ouviu isso uma vez na sua vida? Já, está aqui. Eu não preciso dizer para você: está lá, e não é só você entender. Ele é santo e nós temos que ser imitadores dele. Paulo dizia: seja imitador de Cristo como eu sou imitador dele. Quando o pastor Rafael abriu o culto e disse assim: ele fez o meu casamento, sabe qual é a responsabilidade que bate em mim? Se eu fiz o casamento dele, o meu tem que ser melhor, para que eu sirva de referência para ele. É por isso que uma vez um discípulo me perguntou assim: pastor, por que eu não posso beber? Qual versículo na Bíblia diz que não posso beber? Eu falei: não tem isso na Bíblia. Não tem aqui que não pode beber. Mas tem um que te alerta. Tudo você pode fazer, mas nem tudo lhe convém. E eu lhe pergunto: convém que eu, pastor Márcio, sendo você meu discípulo, beber? Imagina. Eu prego aqui para vocês, sou usado por Deus, aí amanhã você está passando pela Pituba e me vê aqui saindo ali de um bar assim, ó. Oxi, esse foi o pastor que pregou naquela conferência? Não é possível. Não convém. Não convém. Essa profundidade a gente só aprende quando a gente tem relacionamento com Deus. Que essa noite você possa realmente refletir onde tu estás e retroceda, peça perdão. Eu não estou falando de pecadão não, viu? Estou falando de pecadão que você matou e está escondido e a polícia está atrás de você, não é isso não. Estou falando de um pecado de não cumprir uma escala que foi passada para você. Se o pastor te trouxe à frente, pôs a mão sobre a tua cabeça e te ungiu e te promoveu a um cargo funcional dentro da igreja, ou cargo ministerial, ele tem poder para isso, delegado por Deus, dali para frente, sua vida mudou, meu irmão. Deixa eu encerrar dizendo o seguinte, me perdoe se eu não lembrar os nomes, mas a história eu sei. Sara chegou para marido de Sara, Abraão, e disse assim: o anjo disse que eu vou ter um filho. Você vai ter um filho, velha? Não foi assim? Eu encenei aqui para vocês entenderem. Aconteceu alguma coisa com eles? Aconteceu alguma coisa? Não. Mesmo episódio cá em Jesus. Isabel. O anjo chegou para ela e falou assim: você vai ficar grávida. O marido dela fez o quê? O que aconteceu com ele? Sabe por quê? Aqui vem a revelação.
Por que o episódio lá atrás não aconteceu nada e aqui ficou mudo? Zacarias era sacerdote. Uau! Zacarias era sacerdote. A responsabilidade dele de crer que o anjo ia fazer ela ficar grávida é maior do que o de lá de trás. Então, ei, liderança, preste atenção, você é líder. A responsabilidade sua de cumprir a determinação da palavra e da sua igreja é maior do que o do membro. Uau! Na hora do dízimo, quem é que tem que ser o primeiro, ó? Quem é que tem que ser o primeiro? A liderança. Aí fica o pastor aqui, gente, pelo amor de Deus, graças a Deus não tem dívida nenhuma. Mas imagina uma igreja que tem que pagar isso aqui, e isso, e aquilo. Eu te cobrei alguma coisa para estar aqui? Nem quero, irmãos. Porque isso aqui é gratidão pela vida dele e pelo relacionamento que eu tenho com ele. Amém? Mas e se eu falasse com ele assim, ó, para mim ir lá pregar R$1.000? Ele tira isso de onde? A responsabilidade de uma liderança, irmãos, é maior do que da membresia. Bota isso na tua cabeça. Eu não sei nem porque que Deus está mandando dizer isso aqui, mas está mandando, a gente tem que falar. Então que nessa noite, realmente, para que a gente possa ter um relacionamento profundo com Deus, e para que o amor dele venha suprir as nossas necessidades, siga a Cristo. Que Deus abençoe vocês. Baixa a sua cabeça, eu quero orar por você. Aleluia. Eu estou sentindo de Deus aqui. Baixa a cabeça, feche os seus olhos. Eu não quero que ninguém olhe para cá para não constrangir qualquer pessoa que porventura venha à frente. Mas Deus está incomodando aqui para que você que foi tocado por essa palavra e que é um reconciliamento com Deus, um relacionamento profundo, saia do seu lugar, venha cá para frente. Eu quero orar por você. Eu não vou insistir muito não, porque a palavra foi muito forte. A palavra foi: aonde tu estás? Será que você está vindo na igreja só buscar? Mas Deus essa noite está dizendo para você: eu quero mais de você. Eu quero que você seja servo. Eu me lembro uma vez que eu sentado discutindo os estatutos dessa igreja com o pastor Rafael. Eu disse: olha, pastor, por mim não tinha obreiro, não tinha diácono, por mim tinha servos. Para mim todo mundo na igreja tem que ser servo. É servindo que a gente faz a obra. Então nessa noite, se você foi tocado no seu coração e quer realmente receber uma oração para que Deus te dê força, para que Deus possa te dar um renovo, para que Deus possa te encorajar a seguir na trajetória e no propósito de vida que Ele tem para você, sai do seu lugar, vem cá na frente. Eu vou orar por você essa noite.